Gente, é o seguinte, nós conversamos com um especialista sobre a contaminação de cerveja. Nós vamos entender melhor o que ele disse. Ele explica que, mesmo com essa fraude, o produto não deveria ter tido contato com o tal do dietileno glicol. Eu quero que você acompanhe comigo essa reportagem inédita, preparada pela Ingrid Gribel. A nossa equipe esteve em contato com esse profissional e ele dá detalhes de tudo isso que a gente precisa saber. Veja só. 2 substâncias químicas proibidas em alimentos foram encontradas em 8 produtos da cervejaria Baker. As análises foram feitas em laboratórios federais. São o monoetileno glicol e o dietileno glicol. Essas substâncias tóxicas podem ser usadas como anticongelantes durante a fabricação da cerveja, desde que não haja contato com a bebida. Ele pode ser utilizado para esse propósito, né? Acho que o problema foi como é que chegou no produto a ser consumido. A refrigeração dos tanques de cerveja é feita por meio de um circuito fechado, ou seja, a mistura química dentro dos tubos não tem contato direto com a cerveja. A polícia de Minas Gerais investiga como o vazamento ocorreu e como a água usada na cerveja foi contaminada. As 2 substâncias químicas têm cor clara, consistência viscosa, não tem cheiro e o sabor é adocicado. Por isso, os consumidores não perceberam nada. Tanto o monoetileno glicol como o dietileno glicol levam à morte. Eles podem desencadear a síndrome nefroneural, que provoca problemas no sistema nervoso e nos rins. Então, com o passar do tempo, o rim não vai funcionar, né? E também a questão neurológica, né? A paralisia dos músculos, principalmente músculos da face. 4 mortes foram confirmadas até agora. Exames constataram dietileno glicol no sangue de parte das vítimas fatais. Para uma pessoa de 80 quilos, consumir 8 gramas dessa substância já seria fatal. Segundo o Ministério da Saúde, além das marcas Belo Horizontina e Capixaba, substâncias tóxicas foram achadas nas marcas Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Baker Pilsen, Brown e Baker D2. A cervejaria nega a utilização de dietileno glicol, mas admite o uso de monoetileno glicol nas serpentinas. O fornecedor também é investigado. Policiais fizeram buscas na distribuidora de produtos químicos e analisaram um vídeo de uma suposta fraude nos barris, a troca de uma substância pela outra. O professor de química explica que o monoetileno glicol pode se transformar em dietileno glicol, mas é raro. A transformação química ela é possível, mas eu diria que é improvável, né? Porque ele precisaria ter condições muito específicas para que isso acontecesse. Então, precisaria ter um meio muito ácido, que a cerveja não é, né, tão ácida assim. Entre os 4 mortos estão o bancário Pascoal Dermatini Filho, de 55 anos, Milton Pires, de 89 anos, fundador de um dos bares mais antigos e conhecidos de Belo Horizonte, Antônio Márcio Quintão de Freitas, de 77 anos, e uma mulher de 60 anos, moradora de Pompéu, no centro-oeste mineiro. A justiça autorizou a retomada parcial da produção de cerveja pela Baker, mas a venda de produtos da marca segue proibida. É aí que tá, né? A reportagem explica algumas questões. Uma delas que eu acho que é uma novidade, a gente não sabia aqui, né, Lombardi? É o fato do monoetileno glicol se transformar Desculpa, o monoetileno glicol pode se transformar em dietileno glicol? Quer dizer, é uma informação que pra gente é uma novidade, né? Eu duvido que o bebedor de cerveja, tem gente que bebe cerveja há 40 anos, jamais soube desses detalhes todos. Até eu tinha uma pergunta, quer dizer, será que vale para todo tipo de fabrico de cerveja ou só para cerveja artesanal esse tipo de esquema, né? Porque o que se percebe é que as grandes cervejarias devem ser muito 10 vezes maior que isso. Porque aí é uma parte da cerveja artesanal. Então é um número menor. Mas, de qualquer forma, eu acho que é fundamental para quem... Eu não sou um bebedor de cerveja. Eu também não. Então, quem bebe muito cerveja, fala agora que não tem facilidade de fazer uma pesquisa para saber como é feita, como não é feita. Sei lá, a gente se explicar do que essa situação, que é uma situação super, super séria e delicada, gente. Nós aqui estávamos falando a respeito, no começo do balanço,
o número de pessoas que possa ter sido contaminada e que possa ter passado pelo hospital e não sabe que é... Não sabe. Não sabe que foi em consequência da cerveja, porque a cerveja é vendida quase para o Brasil inteiro. Olha, a Baker entregou à justiça um vídeo. Esse vídeo mostra indícios de sabotagem. Esse material foi anexado ao processo. Ele ainda será analisado. Hoje de manhã, a dona da distribuidora que fornece o monoetileno glicol para a Baker e também um funcionário prestaram depoimento, só que até agora, gente, 4 pessoas morreram intoxicadas.